funcionar aquela. Isso deixa eu colocar aqui na aplicativo. Aô, os meninos! Estamos chegando agora com a programação nossa, Esporte Interativo, e comigo, Danilo Cordeiro. E hoje temos aqui o presidente da Federação Goiana de Jiu-Jitsu, Christian, meu grande amigo e parceiro. Mas logo agora, há pouquinho, a gente já vai começar a entrevista. Vamos passar agora para as vinhetas da rádio. Então vamos lá. Hoje a programação está topíssima com o presidente da Federação de Jiu-Jitsu, meu grande amigo Christian. Vai estar explicando sobre tudo do Jiu-Jitsu, como chegou aqui no estado de Goiás. Como chegou no estado de Goiás e como vai ser, como funciona na federação e como que ele conheceu também o jiu-jitsu, e vamos estar falando sobre tudo e mais um pouquinho do mundo do jiu-jitsu. Ele vai estar explicando, vai estar nos informando, vai falar como que está funcionando nessa pandemia, se continua as aulas, se não está tendo mais aulas, se está tendo apoio da prefeitura ou não. A gente vai estar batendo um papo super bacana, tranquilo, aqui na rádio XYZ. Comigo, Danilo Cordeiro, Esporte Interativo. E isso aí. Hoje o trem vai ser muito bom. A programação é da meio-dia até 1h da tarde. A gente vai estar explicando tudinho com o professor e com o presidente, né, da federação. Primeiro quero chamar ele para dar o bem-vindo, né? Ser bem-vindo à rádio e agradecer o seu tempo, professor, por estar aqui com a gente. Opa, bom dia, é um prazer imenso aqui estar com vocês, falando um pouco do nosso esporte, né? E estamos aqui à disposição para falar mais do nosso esporte aqui para todo mundo. É isso aí, professor, muito obrigado mesmo. Você tem algum abraço para dar aí, professor? Eu quero mandar um abraço para toda a nossa equipe de staff, a todos os meus amigos do Jiu-Jitsu, ao meu filho Matheus Fernandes, que agora está morando lá em Goianésia. E aí, são grandes amigos que a gente fez durante muitos anos aí no esporte, e são amigos que a gente vai levar para a vida toda, né? É isso aí. Eu também quero deixar um abraço aqui pro pessoal lá de Tapirapuã, que está acompanhando a gente, a Débora, meu primo Geiel. Dá um abraço pro meu pai, que está online lá escutando a gente também, Christian. Gosta muito de você, Divinão. Mandar um abraço pro pessoal lá da Empório da Praça, pessoal parceiro nosso, da JJ Joias. Rapaz, acessório, só coisa top também. E mandar um abraço pro pessoal lá de Nerópolis, cidade do doce. Já comeu doce lá, professor? Opa, sou muito fã de doce não, mas eu conheço muito bem a cidade de Nerópolis. Nerópolis é uma cidade boa, o prefeitão Gil Tavares, grande amigo nosso. Então vamos lá, professor, vamos já começar o nosso bate-papo aqui? Opa, na hora. Professor, como que surgiu o jiu-jitsu na sua vida, professor? Assim, vou voltar um pouco ao tempo, né? Desde criança eu sempre gostei muito de artes marciais. Então eu comecei aos 10 anos, por volta de 9, 10 anos, com o judô, né? O meu sensei é o Manuel Bezerra, uma pessoa assim que eu tenho uma profunda admiração, um excelente professor, e ele é muito conhecido aqui no estado de Goiás, né? E aí eu fiquei até minha adolescência no judô, ali por volta dos 14 para 15 anos, e de lá eu migrei para o taekwondo, que é até a sua prática, né? Isso. Sua prática esportiva. Então eu comecei no taekwondo, onde eu gostei muito, até mais do que o judô, porque naquela época tava aquela febre, né, daqueles filmes do Van Damme. Isso. Dando aqueles chutes lá, né? Então Grande Dragão aquilo Branco. lá, o Grande Dragão Branco. Assisti aquilo lá, eu ficava querendo dar chute em todo mundo. Aí foi quando eu iniciei no taekwondo. Aí depois de um tempo que eu fui conhecer o jiu-jitsu, foi até inusitado.
Meu primeiro contato com jiu-jitsu foi o seguinte. Eu lembro que eu sou do futebol também, né? A gente foi jogar ali contra o time do Colégio Objetivo. E chegando lá, eu vi um pessoal todo de kimono branco treinando, próximo à quadra ali. Só que eu não estava vendo queda. E como eu sou judoca, né? Eu achei que lá estranho. Eu não sabia como que era o jiu-jitsu. Nunca nem tinha ouvido falar direito. Aí, a hora que acabou o nosso jogo lá, eu fui lá e conversar com o professor. Eu falei, professor, me explica isso aí. Todo mundo de kimono branco, não tô vendo ninguém dando queda, né? Aí ele falou, não, isso aqui é o jiu-jitsu, tá? Então, foi o primeiro contato que eu tive com o jiu-jitsu. Mas confesso que naquele momento não me chamou atenção. Em um segundo momento que me despertou bastante em relação ao jiu-jitsu, que eu fiquei assim fascinado. Eu lembro que tinha uma feira ali no centro de convenções, uma feira de empresarial. E eu lembro que eu estava passando por um corredor assim e tinha um stand lotado de gente. Aí eu fui ver, tinha uma televisão ligada lá e estava mostrando o UFC 1 com Royce Gracie. Eu vi de kimono branco e eu vi que todo mundo estava fissurado naquilo lá. Eu lembro que ele fez uma luta lá com um boxeador. Ele quedou o cara, montou e venceu com... Quando é fé, o cara já estava dando seus seis tapinhas no chão lá e entregando a luta. E aquilo lá eu confesso que me deixou muito fascinado. Aí ele ganhou algumas outras lutas lá, não lembro se foi mais 2 ou 3. Mas a partir daquele momento eu comecei a acompanhar. Eu lembro que até fui numa banca de revista para procurar mais sobre o assunto. E na época tinha um jornalzinho semanal, o jornalzinho da Tatame, que hoje é uma revista muito conceituada no Brasil, né? Não tem um jornalzinho mais, mas tem a revista Tatame. Então dali foi o despertar pro jiu-jitsu, né? Saindo do taekwondo. Aí foi quando eu procurei uma academia de jiu-jitsu. Aí o primeiro contato meu foi na academia Gracie Barra, ali do Bougainville. Eu lembro que lá era do Frederico Pimentel, mas o contato que eu tive mesmo era com o professor Fernando Nino Vitale. É um dos faixa pretos mais graduados que tinha até então no estado de Goiás, porque ele faleceu, né? Infelizmente. Teve um infarto fulminante há 2 anos atrás. E o Fernando Vitale foi o meu primeiro mestre. Ali eu aprendi técnicas de defesa pessoal, que ele era muito bom, né? Comecei na faixa branca. E quando ele não dava aula, tinha um outro professor faixa marrom que dava aula, que era o Fábio Chon, também muito conhecido aqui no estado de Goiás. Então ali foi o despertar mesmo, o início de tudo no jiu-jitsu, né? Então, mas é isso aí. Professor, e como funciona a federação que você é presidente? Como que ela começou, ela foi fundada? Como que é feito? Eu quero que você me explique também como que é feita essas eleições para presidente, para não presidente, se tem eleição, se é só indicação, como é que funciona a sua federação aqui no estado de Goiás? Tá. Primeiro eu vou voltar um pouco atrás para mostrar como que a gente chegou até a federação, né? Eu, como sempre pratiquei esse esporte, né? Eu sempre fui empresário, sempre trabalhei e não tive como seguir uma carreira de atleta, né? Apesar de gostar muito. E quando eu comecei a praticar, logo depois meus filhos começaram a praticar junto comigo, o André Luiz e o Matheus Fernandes. E dali eu ingressei no jiu-jitsu de uma forma assim, de uma forma de incentivá-los, né? Porque eu vi que eu tinha colocado eles para jogar bola, futebol, eles não tinham muito. Não deu assim, muito certo. Não deu muito certo, não tinha muita habilidade, e no esporte, no jiu-jitsu, eles estavam indo muito bem, né? No começo ali com seus 12 anos para 13 anos. E depois de um tempo, estando no jiu-jitsu, né? Sempre acompanhando, levando eles para disputar o campeonato de jiu-jitsu. E na época eu vi que tinha muita reclamação com cronograma, reclamação com premiação, reclamação com a falta de organização na federação que tinha. E dali foi despertando. Falei, gente, eu sempre mexi com eventos, né? Uhum. Já fiz grandes festas em Goiânia, né? Já organizei eventos. Então eu penso em montar uma organização para começar com um evento esportivo, porque eu gosto muito de esporte também e gosto de eventos. E nessa época eu já estava treinando com o meu professor, o Paulo Cisneiro, e eu comentei com ele, falei, Paulo, o que você acha da gente montar uns eventos de jiu-jitsu aí? Ele gostou da ideia e dali nós criamos a NJJB, que é o Novo Jiu-Jitsu Brasil.
E ali nós montamos a empresa e aí começamos a fazer eventos pequenos, particulares e eventos grandes. E num desses eventos aí que a gente fez, que foi o desafio Goiás e IDF, foi um desses eventos aí que explodiu, que a gente fez um mega evento e assim, tipo um show pirotécnico mesmo, como se fosse um evento de MMA, mais voltado para o jiu-jitsu, onde todos os atletas ficaram 100% satisfeitos, né? E o público também gostou demais, a gente foi muito elogiado na época e ali explodiu. Então dali que surgiu um interesse de alcançar algo maior, né? Aí foi quando eu pensei na federação. Aí eu comentando com o Paulo Cisneiro, falei assim, agora eu vou atrás de uma federação. Porque a federação que tinha aqui, na época ela era ligada à CBJJ, né? Que é a Confederação do Carlinhos Grace. E aí eu fui pesquisar sobre outras federações, né? Pesquisei sobre a CBJJI, que é do Marola. Aí, em determinada pesquisa, eu cheguei à SJJ-SAF, que é mais conhecido como Federação Sul-Americana. Eu entrei em contato com o Kleiber Maia. Ali, de cara, a gente já se entendeu muito bem, porque a linha de pensamento dele é bem próxima da minha. É uma federação assim, que não é uma federação que pensa só no dinheiro, pensa no esporte, mas ele pensa num todo, né? Pensa na inclusão social. Então ali o Kleiber Maia faz um trabalho muito bonito assim, em relação a crianças com síndrome de Down, cegos, surdos, né? Pessoas com todo tipo de deficiência. Então a gente vê o jiu-jitsu como um esporte inclusivo, né? Então, assim, os eventos dele hoje são eventos grandes, né? Para você ter uma ideia, lá no Rio de Janeiro tem 8 federações e nenhuma federação consegue levar mais atletas e mais público do que a dele. Você vê, hoje um evento dele está dando 1.800 a 2.000 atletas, né? Lotado o público, né? E tem até a federação lá que é dos Grace, o Robson Grace, que não chega próximo à federação dele. É só você indo lá para você ver mesmo a organização. Como é que funciona, né? Como é que funciona, a estrutura, ele é impecável na estrutura, ele não tem dó de colocar dinheiro. O treino dele tem que ser perfeito. Você vê um campeonato brasileiro aí que tem 10 áreas de luta. O evento dele hoje, com 2.000 atletas, ele coloca 16 áreas de luta. Então, assim, é feito no Centro de Excelência lá do Rio de Janeiro. Então, assim, é um evento fantástico. Então, quer dizer assim, ele acredita no esporte, né? Ele quer que vai para frente, né? Então, chegando nesse assunto aí, o que aconteceu? Aí nós montamos a Federação Esporte Jiu-Jitsu, né? A qual a gente é filiado à Federação Sul-Americana. Isso é bem importante falar, porque para você montar uma federação, ela precisa ser vinculada a uma federação nacional, uma confederação e uma federação internacional, né? Então a nossa federação ela é filiada à Federação Sul-Americana e nós somos filiados à STJIF, mais conhecido como Sport Jiu-Jitsu International Federation. Ela fica localizada na Califórnia, onde o presidente é o João Silva. E como eu estava falando antes de começar o programa, o João Silva é um cara muito conhecido mundialmente. A nossa entidade está presente em 8 continentes. Ela é muito forte lá fora. Por incrível que pareça, ela é mais forte até que a IBJJF, que é do Carlinhos Grace. Mas aqui no Brasil, que é o berço do jiu-jitsu, está iniciando um trabalho há pouco tempo. Então, assim, agora é um trabalho de formiguinha, de expansão. A gente está passando por um projeto de expansão. Então, já abrimos uma federação lá no Rio Grande do Sul. Estamos abrindo uma federação lá em Brasília. Temos a nossa federação de Pará Jiu-Jitsu já. Falando nisso, essa semana é a semana do síndrome de Down, né? No esporte, que estava passando até reportagem esses dias do síndrome de Down do futebol do salão, que foi até campeão mundial. Essa semana é importante ter essa inclusão que você falou naquele momento, de ter essa inclusão no esporte, né, professor? Foi até bom você tocar nesse assunto. Nós temos um atleta lá no Rio de Janeiro, com síndrome de Down, que agora no final do ano de 2020 ele pegou a faixa preta. E tipo assim, o campeonato dos atletas com síndrome de Down no Rio de Janeiro é muito forte. Então, assim, realmente as crianças que têm essa síndrome,
ela está sendo abraçada de uma forma diferente na nossa entidade. Então, a nossa entidade, as pessoas que praticam esporte com síndrome de Down é muito grande, principalmente na nossa entidade, onde tem a competição bem voltada para eles. Então, assim, é importante. Esse trabalho é um trabalho muito bonito, é muito satisfatório. Não há dinheiro que pague quando você vê aquela pessoa entrando no tatame, né, desenvolvendo uma técnica. Então, assim, é só você vendo para você sentir a emoção de perto mesmo, esse trabalho. É muito importante mesmo, você vê aquele sorriso, né? Eles, como você tem a síndrome de Down, às vezes eles estão bem, às vezes não estão, né? Mas o esporte ajuda eles a estar bem a todo momento. Eu acompanhei, não sei nem se é esse atleta, mas eu cheguei a ver um atleta de síndrome de Down que faz jiu-jitsu, e assim, o cara é feliz, já aponta as medalhas, já mostrou. Então, assim, isso é muito importante, professor. Parabéns até pelo projeto de vocês. E, professor, me explica o seguinte, a sua federação tem você o presidente e tem mais cargos ou não? Só a presidência mesmo? Sim, hoje a nossa entidade, a gente teve todo o cuidado para montar ela. A nossa entidade, eu afirmo claramente aqui que é a única federação que está 100% dentro das exigências do Ministério do Esporte. É uma pasta que foi extinta, mas ainda existe a secretaria, né? Então ela atende todos os requisitos básicos para você dar entrada em projeto nacional e estadual, né? Então hoje a gente já montou ela de uma forma que a gente pode vincular todo o órgão olímpico, né, ao COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, apesar do jiu-jitsu não ser olímpico ainda, que uma das missões da nossa entidade é essa, levar o jiu-jitsu às Olimpíadas. Eu acho que deveria ser, professor, por ser assim, eu conheço vários atletas de jiu-jitsu, são meus amigos, que são totalmente disciplinados, totalmente rígidos com suas... Falo dentro do tatame, fora do tatame, dentro de casa, o respeito com pai e mãe. Eu conheço vários atletas assim, do jiu-jitsu. Eu acho que isso deveria ser um esporte olímpico. Eu acho que está demorando a ser olímpico. O que você acha que por essa demora, professor? Na verdade é o seguinte, existe aqui no Brasil uma grande parte do público não tem interesse que o jiu-jitsu vire um esporte olímpico. Quer que ele seja um esporte voltado mais para o lado profissional, que envolva bastante dinheiro. E existe uma outra parte do público que quer que ele se torne olímpico, né? Vou dar um grande exemplo aqui, a CBJJ, que, entre aspas, seria o nosso concorrente, nem é o nosso concorrente, porque o Carlinhos Gracie ele tem uma pegada diferente. Uhum. É uma entidade que é mais voltada para o lado profissional, e a nossa não, é uma entidade voltada mais para o projeto olímpico. Então, assim, não existe desavença entre nós, né? Inclusive, não tem rivalidade. Não tem rivalidade. Inclusive, teve um evento grande, que é o Gracie Pro, lá no Rio de Janeiro, que a gente participou desse evento, na parte de organização. Então, assim, querendo ou não, somos amigos, né? Uhum. Cada um segue seu caminho diferente. Voltando a esse assunto de projeto olímpico, nós somos a única entidade do jiu-jitsu no mundo com um projeto junto ao Comitê Olímpico Internacional, com o intuito de transformar o jiu-jitsu num esporte olímpico. Então, assim, a partir do momento que você transforma o jiu-jitsu em um esporte olímpico, não quer dizer que você vai deixar o lado profissional de lado. Mas aí você tem condição de montar seleções estaduais, né? Hoje a maioria das entidades contem com 9 categorias. 9 categorias adulto, 9 categorias infantil, 9 categorias juvenil, 9 categorias master 1, 2, 3, 4, até 60 anos tem. Então, assim, a gente tornando olímpico o esporte, a gente teria condição de ter uma seleção goiana, uma seleção brasiliense, uma seleção do Rio Grande do Sul, e aquela turma que pontuar mais, vestir, né, o kimono da seleção brasileira, né, para disputar o Mundial. Então esse é o intuito nosso, né? Porque assim, já está no UFC, que é o esporte hoje, o mais bem visto de lutas é o UFC. Já está lá e já mostrou a eficácia dela em finalização, né? Então eu apoio total que seja um esporte olímpico. Não sei se você sabe, o jiu-jitsu ele é o segundo esporte mais praticado no mundo hoje. Então, assim, o jiu-jitsu é um esporte que explodiu. Então, assim, ele está bem consolidado em todo mundo. Dificilmente tem algum país aí que não pratique esse esporte, né?
E o UFC, foi um evento até criado pelo Rorion Gracie, um dos criadores aí, ele criou como uma forma de estar divulgando a eficácia do jiu-jitsu contra outras artes marciais, né? E quando ele criou aquele formato, o jiu-jitsu sobressaiu dentro de todas as artes marciais. Então ele chegou a vender a marca UFC, né, para os irmãos Fertitta, que hoje é uma marca bilionária, mas você pode ter certeza que tudo isso se deu devido ao jiu-jitsu. Olha só para você ver, eu nem imaginava isso, nem sabia. Né? O tanto que o jiu-jitsu é importante, eu bato na tecla sempre, já conversei com as pessoas, que esse esporte está demorando muito a ser olímpico. Além da beleza que tem do esporte, você ter o movimento em cima da outra pessoa para você mobilizar, isso é muito, eu acho muito interessante. Então, assim, não sabia dessa história, que foi o Grayson, né? Que a família Gracie. O Rorion Gracie, né, que foi o criador, que criou o UFC, né? Aquele formato do octagon. Então, assim, ele criou com essa função mesmo de divulgar o jiu-jitsu, né? Então, eu lembro até de um fato interessante, que na época tinha o Rickson Gracie, que já era ídolo no Japão, mas o Rickson Gracie, ele é um cara forte, né? Aí eles até falaram assim, não, se a gente colocar o Rickson Gracie, como ele é muito forte, não vai ter tanto destaque. Vamos pegar o Royce Gracie, que é o mais franzino, mais fraquinho, e vamos colocar ele, porque o mais fraquinho, lutando contra esses leões de outras artes marciais e ganhando, vai projetar muito mais o jiu-jitsu. Foi dito e feito. O Royce Gracie aí com seus 70 e poucos quilos no máximo, foi lá e venceu o grande gigante lá da luta de outras artes marciais, venceu o UFC 1, o UFC 2, o UFC 3 ele chegou aí para a final, mas ele desistiu porque ele estava muito ruim, tinha machucado na luta anterior, mas não perdeu, né? Até foi o Kimo Leopoldo que ganhou. E aí ele voltou no 4, foi campeão do UFC 4 e fez uma super luta com o Ken Shamrock no UFC 5. E dali o jiu-jitsu explodiu. Cara, eu acho muito interessante. Igual eu estava acompanhando um pouquinho da história do jiu-jitsu essa semana lá em casa, olhando, eu estava vendo que realmente tem esse negócio, né? Diz que ele era o mais franzino e falou assim, vamos botar o homem aí que ele vai mostrar que o jiu-jitsu é diferenciado, e realmente é diferenciado. Se você for ver, eu que faço taekwondo, a minha luta é 99% em cima, é muito difícil ir no soco, o chão não existe, né, na nossa luta, mas soco é muito pouco e mais perna. Então se você completa com um esporte igual o jiu-jitsu, então o cara fica uma potência. Eu acho bonito demais ver aquilo ali. Professor, e você, como que está funcionando as suas aulas? Ou está parado? Ou está movimentando só os bastidores? Porque a pandemia está atrapalhando a gente, né, agora? Na realidade, assim, na época que já tem 1 ano e meio que eu estou parado com o esporte, a última academia que eu treinei foi com o Paulo Cisneiro, que é um grande amigo meu, assim, a gente teve um relacionamento muito bom, vivemos bons momentos juntos lá no esporte, e depois que eu saí do Rorion Gracie, eu não ingressei em outra academia, até porque no jiu-jitsu está tendo muito essa questão de, até hoje, por incrível que pareça, aqui em Goiás, ainda não tem aquela maturidade, né? Então existe aquela guerra de bandeira, né? Quando você vai para uma equipe, aí você passa a ser traidor, tudo. Então, estou esperando o momento certo para voltar com tudo para o esporte. Mas eu sou empresário, né? E eu vejo o jiu-jitsu de uma forma assim, empresarial, de uma forma de contribuir com o esporte, de fazer com que ele cresça, né? Eu tenho uma pegada diferente. Eu não penso em ser um professor, ficar dando aula, tudo, né? Eu penso numa parte comercial. Tornar o jiu-jitsu de uma forma grande, né? Usando a minha experiência como empresário. Então esse é meu projeto dentro da federação. E tem meu filho também, que é um lutador de jiu-jitsu, né? Muito conhecido, Matheus Fernandes, né? Hoje ele está morando em Goianésia, o trabalho está dificultando um pouco ele treinar, ele é até atleta do Toshio, é um dos grandes professores que tem aqui no estado de Goiás, que eu admiro muito, uma admiração muito grande por esse atleta. Para mim é um dos melhores, disparado. E eu até indiquei meu filho, não,
Quando ele saiu do Paulo Cisneiro, né, a pessoa certa para ele treinar seria o Toshio mesmo. Então é isso. Então a nossa pegada é essa, uma pegada mais empresarial, contribuir com o jiu-jitsu de uma forma empresarial para tornar ele grande. Né? E tem aí o apoio do meu filho, o apoio de várias pessoas. O Matheus é o que eu conheci. Não, você conheceu o André. O André. O André hoje ele está no CrossFit. Ah, ele tá no O CrossFit. André é um cara mais, não é muito de briga, é mais tranquilo, mais pacato, eu vi lá. né? Mas ele treinou até a faixa azul. Ele é muito técnico. Ele tem uma facilidade imensa, até mais facilidade para aprender do que o próprio Matheus. O Matheus é porque ele é persistente, ele treina muito, né? E por isso que ele teve os resultados que ele teve, né? O Matheus, ele é conhecido por todos, é um cara muito querido e é uma das referências do jiu-jitsu aqui no nosso estado. E assim, eu conhecendo a sua família, eu vi que tem muita disciplina, são pessoas educadas, né? E você acha que o jiu-jitsu ele contribui nessa área de disciplina? Como que funciona a disciplina no jiu-jitsu? Tem que ter nota para trocar de faixa? Como é que funciona a disciplina no jiu-jitsu? Na verdade, eu acho que deveria ser mais, tá? Existem professores que fazem isso aqui no estado de Goiás, mas ainda não é tão disciplinado como um karatê, como um judô. Então, assim, eu acho que deveria puxar mais por esse lado de disciplina. Até para as crianças mesmo, cobrar nota, tudo. Né? Então, assim, eu acho que isso o jiu-jitsu está um pouco em débito, né? com a sociedade. Mas, querendo ou não, assim, você tira o simples fato de ser um esporte, né? E a pessoa, ela tá lá dentro, para ela ter um aprendizado cada dia maior, ela precisa treinar muito, né? Porque são técnicas bem complexas, né? O jiu-jitsu, assim, o jiu-jitsu que a gente praticava na época minha de faixa branca, que é o jiu-jitsu caseiro, os primórdios mesmo, que a gente aprendeu aquelas técnicas mesmo, hoje existe 1 milhão de técnicas a mais, e cada professor ele vai criando as suas próprias técnicas, né? Então, assim, o jiu-jitsu é um esporte que sofre bastante mutação. Não é igual o judô. Eu acho até difícil hoje você catalogar todas as técnicas do jiu-jitsu, né? Porque antigamente a gente treinava 6 tipos de armlock, né, com uma chave de braço. Hoje, se você for olhar no YouTube, tem 40 tipos de armlock, 50 tipos de armlock, e cada professor tem a sua variação, a sua técnica mais refinada. Então, assim, é uma mutação gigantesca. Então, jiu-jitsu, você nunca vai... Hoje eu falo, você nunca vai ter um atleta que vai conseguir saber todas as técnicas de jiu-jitsu, porque ele sofre mutação e uma evolução constante. E assim, igual você está falando, a evolução é muito importante. Eu conheci uma vez o esporte, o jiu-jitsu, através do Fernando Boi, não sei se você conhece ele. Tinha uma academia perto da Goiás ali, mais ou menos, eu acho. Eu conheci o jiu-jitsu através dele, uns amigos meus que faziam, mas eu sempre fui muito fiel ao taekwondo, sabe? Eu falei, eu não saio desse aqui não, nem para brincar não ia. Antigamente eu tinha esse negócio, né? Igual você falou, antigamente tinha esse negócio, você faz taekwondo, né? Não, então eu sou jiu-jitsu, então não sei o que, então tinha esse negócio. Eu conheci através desse rapaz, do Fernando Boi. Como que funciona o esquema de faixa de vocês? Lá taekwondo é branca, amarela, verde, azul, assim vai. Como que funciona de vocês? No jiu-jitsu, voltando um pouquinho falando do Boi, né, o professor, né? O Boi é um dos maiores expoentes do jiu-jitsu aqui do nosso estado. Ele foi campeão mundial de jiu-jitsu. Então, assim, o cara é uma lenda, né? E eu sou fã do Boi, ele foi meu professor também na faixa branca durante um período. E eu tenho uma admiração muito grande por ele, né? Rapaz, o homem O cara é um monstro de forte. Você tá doido. O cara é um monstro. Eu nem sei se ele lembra disso, eu já tenho até trauma de um movimento que chama mão de vaca. Eu era meio galudinho na época que eu fui treinar com ele, né? E até meio indisciplinado na época, era muito brigão. E até não respeitava muito essa questão de faixa, tudo, né? E aí eu tive que tomar um corretivo dele. Uma hora que eu encontrar com ele nessas rodas de samba aí, porque ele gosta muito de tocar um samba, uma hora eu quero até comentar com ele.
sobre esse dia, não sei nem se ele lembra. Aí um dia eu fui rolar com ele lá, de repente, pouco prazo, menos de 1 minuto, ele já tinha pegado na mão de vaca em mim. E aquilo lá me traumatizou muito, porque doeu demais, né? Aquele golpe que ele me aplicou. Então, assim, é um grande expoente do jiu-jitsu, né? Hoje não tem como você falar do jiu-jitsu no estado de Goiás sem falar do professor Boi. Ele realmente um fenômeno, né? E voltando ao assunto das faixas, né? Em jiu-jitsu são 4 faixas. É a branca, depois a azul, depois a roxa, depois a preta. Aí vem os dans, né? A cada 3 anos você pega um dan. E tem as faixas coloridas, mas elas são voltadas para criança. Né? É só uma forma de dividir a idade das crianças. Ah, né? entendi. Mas o que você conta mesmo é a partir dos 16 anos, a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Então é essa a graduação de jiu-jitsu básica mesmo. Professor, e agora eu vou pegar arrochado com você. Eu vou sair do professor para o presidente da federação. É uma coisa que a gente discutiu aqui semana passada com o professor de karatê, que eu achava muito injusto a forma de valores de trocação de faixa, né? Quando eu fui formar a faixa preta, foi 3, ou não me lembro agora, 3 ou 4 salários mínimo para você trocar de faixa preta, né? Mas antigamente era exame de faixa mesmo, o trem pegava, o trem era no 12, você lutava contra 3 e os 3 pegavam, você golpeava. Hoje não, hoje você paga mais caro ainda no taekwondo e eu não vejo um exame de faixa tão eficaz igual era antigamente. Então o que você acha? Essas questões de valores, é a federação que propõe o valor ou é a confederação que manda e tem que ser padronizada? A gente tem o nosso padrão, né, de preço, que é bem próximo da CBJJ. Então, assim, é um valor para um documento, né, uma forma de estar regularizando o professor de jiu-jitsu, né? Questão do preço realmente eu acho alto, né? Até para você pegar a faixa preta. Na época minha que eu era judoca, eu nem quis fazer o exame porque na época eu não tinha condições e para você pegar a faixa preta no judô era muito caro, não sei nem se hoje é esse preço ainda no judô, mas eu lembro que na época era muito caro, não tinha a mínima condição de fazer isso, né? Então eu falei assim, não tem interesse, faixa, né? Pegar por pegar. Mas no jiu-jitsu, a questão de faixa realmente pega essa questão do preço mesmo, né? Em relação, mas é a federação mesmo que tem que organizar isso aí, que tem que regulamentar, né? E trazer uma transparência para o atleta de jiu-jitsu. É como se fosse uma formação, né? A partir do momento que a pessoa ela vai se graduando, né? É lógico que a gente tem que respeitar o professor que está lá dando aula, né? O professor é o nosso contato, é o cara que vai falar se que ele tem condições ou não. É lógico que a gente sabe que existe aí entrega de faixa para pessoas que não merecem, né? Infelizmente, mas isso aí em todo esporte, a gente não tem como controlar isso aí, né? Mas no caso assim do jiu-jitsu, eu já vi casos aí de gente pegar faixa com 4 anos de prática. Pois é, antigamente tinha essa questão, os mestres cobravam mais, assim, eu falo no taekwondo. Era mais assim, né? O tempo era mais estendido, você tinha que ter todas as técnicas, sabe fazer no taekwondo fala ponce, né? No karatê parece que fala kata. Então assim, você tem que saber todos, a sua faixa até o que você vai fazer. Tinha essa formação. Hoje parece que virou mais financeiro, né? Ficou mais aquela coisa comercial. Ficou muito vendido o esporte. Na realidade, o jiu-jitsu ele tem um tempo mínimo que a entidade ela exige para você pegar a faixa, né? Então, no mínimo, para você ser regularizado, você tem que seguir aquele período, né? Agora, em termos de exame, igual era feito no judô, que é feito no karatê, que eu acho isso maravilhoso, né? Realmente no jiu-jitsu não tem. O atleta ele vai mais por mérito mesmo, né? Tem aquele praticante que é o cara que não vê o jiu-jitsu como esporte, mas ele pratica, está lá todos os dias, né? E o professor ele respeita o período para estar graduando ele. E tem a questão do atleta, que é aquele atleta que vai se destacando, vai tendo bons resultados nos campeonatos, na sua determinada faixa,
e o próprio professor vê o mérito que a pessoa está apta a passar de faixa. Mas eu acho que deveria ter uma regulamentação mesmo em relação ao tipo de graduação. A pessoa passar por um teste, várias pessoas analisando, ele aplicando as técnicas, ver se realmente ele sabe, né? Pelo menos o básico do jiu-jitsu ali, em cada faixa tinha que ter, eu acho que deveria ter. Seria uma forma assim, até mais honrosa, né? Uhum. Mas no jiu-jitsu é complicado, né? Tem gente que sabe um monte de técnica, mas não tem bons resultados em campeonato. Aí tem cara que ali não tem muito conhecimento de jiu-jitsu, mas no campeonato ele patrola todo mundo, né? Às vezes, então assim, jiu-jitsu é uma arte diferenciada. Cara, e eu acho bonito, assim, não, igual eu falei pra você, o taekwondo sempre foi minha vida, desde os meus 5 anos de idade eu fiz taekwondo, né? Então sempre tive aquela paixão pelo taekwondo, mas uma arte que eu acho que eu faria, se não fosse o taekwondo, seria o jiu-jitsu, que eu acho muito, assim, a competitividade dos atletas são muito grande. Eu fui lá no Fernando uma vez, vi o treinamento dele, achei o treinamento topíssimo, o cara é fera demais, você tá doido, os atletas dele também, assim, os que eu vi lá que eram graduados, realmente merecia ter aquilo ali, não acho que ele não era mais por valor não, realmente ele fazia os caras sofrer. Então assim, e outra pergunta, professor, o que a federação vai propor, agora quando passar essa pandemia, para os atletas treinar, igual o taekwondo, eu tenho várias, aqui em Goiânia agora tem várias federações, que o César Galvão, que era o top dos top, voltou para o Brasil, está aqui em Goiânia, abriu outra federação. Agora são 3 federações ou 4, se não me engano, aqui em Goiânia. E aí o que acontece? A Federação Goiana, que é a que deixa competir Olimpíadas, essas coisas, eles têm um chamado Bolsa Atleta. Nunca vi como é que é feita a seleção deles, não sei como que faz. O jiu-jitsu tem, a sua federação dá essa disponibilidade de ter ajuda para o atleta que às vezes não tem condições de fazer uma competição ou um exame de faixa. Essa federação tem alguma proposta para isso? Na verdade, o Bolsa Atleta não é de nenhuma federação, né? Apesar que tem uma federação aí que até usa o Bolsa Atleta como se fosse da federação, mas não é da federação. O Bolsa Atleta é do estado, é estadual, e você pode entrar lá, fazer sua inscrição e junto com a federação apoiar o rapaz, o atleta, para ele conseguir pegar essa bolsa, né? Então hoje a nossa entidade está 100% regulamentada e nós estamos aguardando acabar a pandemia para a gente dar entrada nesse processo, porque a gente precisa, né, de recursos do governo, do SEDUC, da CEL, então a gente precisa de recursos para investir no esporte, né? Porque sem recurso é muito difícil você fazer hoje um campeonato de jiu-jitsu. O campeonato de jiu-jitsu é um evento caro, né? Então a gente está contando com isso, com a prefeitura de Goiás, com o governo do estado de Goiás, para que a gente torne o jiu-jitsu um esporte grande, né? Para isso a gente precisa da parceria deles, né? Então a gente tem um trabalho sério, a gente sempre fez um trabalho sério. Nós somos conhecidos pelo trabalho sério que a gente fez. A gente nunca deixou de pagar uma premiação em nossos eventos. Então, assim, todo atleta que participou dos nossos eventos, ele saiu de lá satisfeito. Nunca ficamos devendo ninguém. Todo mundo que participou, equipe de staff, árbitros, né, as pessoas que vêm de fora, todo mundo recebeu, dormiu em hotel. Na hora que acabou o evento, todo mundo foi pago, todo mundo. Então, assim, a gente tem essa credibilidade no mercado. Coisas que outras entidades aí não têm, infelizmente, né? Então a gente está esperando passar essa pandemia, porque o foco não é nem o esporte, né? O foco agora é cuidar de vidas, né? É isso, professor. Eu até ia falar agora para você. Você acha que o esporte seria interessante para ajudar na saúde, até mesmo na saúde, que é o momento agora, o caos é a saúde, ou você acha que o esporte ajuda nessa terapia que a gente tem que ter para estar passando nesse momento? Sim, infelizmente hoje a gente passa por uma politização do vírus, né? É um assunto muito polêmico, né? Mas assim, eu não acredito em lockdown, nunca acreditei em lockdown. Eu acreditava em lockdown naquele primeiro momento quando apareceu o vírus, né? Porque apareceu o vírus, você não sabe o que está acontecendo.
né? Eu digo o que tratar, como fazer para vencer o vírus. Então é óbvio que a gente tem que fazer um lockdown, né? Para preparar a estrutura de hospitais, de leitos, tudo, né? Para receber as pessoas, né? Mas infelizmente, né, muitos governadores aí do Brasil receberam verbas federais e o que aconteceu? Não fizeram o preventivo, né? De estar ali, aumentar o número de leitos, preparar os insumos. Então, assim, infelizmente hoje o nosso Brasil ele vive essa politização. Eu até gosto muito de usar um chavão, né? Que para mim o Covid é o deus da corrupção, né? Porque ele veio e junto com ele veio a corrupção. Você vê como que um governo consegue pagar 25 mil um respirador e você vê governador aí pagando 180 mil, 220 mil, 160 mil no respirador. É óbvio que está roubando, né? Então, assim, não precisa ser um expert, um auditor para saber que o cara está desviando dinheiro, né? Então, isso eu acho muito desonesto, né? Entre você tratar uma vida e você não pensar, você pensar na corrupção do seu ego, do seu umbigo, né? Uma forma de você estar pegando recurso público. Porque a gente sabe que com esse governo a gente dificultou bastante. Não estou nem querendo falar de governo, né? Mas a gente sabe que dificultou bastante essa questão de corrupção. E para quem é corrupto, o vírus veio para ajudar, né? Porque muitos aí não precisam nem de licitação para fazer compra, é por isso que virou essa baderna aí. Então eles nunca se preocuparam com vidas, infelizmente, né? Agora sim, a economia está aí, um monte de gente parada, não tem como trabalhar, porque determinaram o lockdown e não vai resolver. O que tem que resolver agora é a vacina, que o governo tem que dar uma acelerada para conseguir essas vacinas mesmo, né? E aumentar os leitos. Na primeira onda do vírus lá, você viu o tanto de gente, o tanto de leito que tinha, hospitais de campanha que foram montados e foram desmontados sem acabar o vírus. Então, assim, não tem lógica, gente. Você só poderia desmontar os leitos de hospitais, mais de 80% foram desmontados, depois que acabasse o vírus, né? Por exemplo, aqui no Brasil tem mais de 220 milhões de pessoas. Pouco mais de 10 milhões tinha pego o vírus. Então falta mais de 200 mil pessoas para pegar o vírus ainda. Como que você desmonta? Aí vem a segunda onda e vem para destruir, né? Pois é, professor. Aí eu fico pensando, aí talvez, será que o esporte ajuda nessa movimentação? Aí que tá, voltando nesse assunto, né? O esporte ele é super importante. Uma coisa que não poderia estar fechada nunca é a academia. Então, assim, eu fico muito triste, porque no nosso esporte eu vi várias academias fecharem, academias de artes marciais, pessoas passando dificuldade, né, em Aparecida de Goiânia, aqui em Goiânia, várias academias fecharam. Então a gente vê isso numa tristeza muito grande, né? Então, assim, mais de 700 mil empresas fecharam. Então isso para a economia é muito ruim, tem muita gente passando bastante dificuldade, né? Eu vejo aí, né, até eu e minha esposa, a gente faz um trabalho social muito grande, a gente sempre fez um trabalho social de ajudar pessoas. A gente sabe aí o tanto que as pessoas estão precisando de alimento, estão precisando trabalhar, né? E o empresário como é que faz? Às vezes tem um empresário aí que tem um restaurante aí com 30 funcionários, como é que faz? Ele, para manter os funcionários pagando com o comércio fechado, não tem empresário que aguente, cara. Então, assim, é um conjunto, né? A questão tem que fazer um lockdown vertical, cuidar das pessoas que precisam mais, que são mais propensas a pegar o vírus, né? Cuidar, aumentar o número de leitos, de insumos e ir atrás da vacina o quanto antes. Mas a prática esportiva ela é essencial. Isso aí nunca deveria ter. Eu vim da minha casa proibido. Eu vim da minha casa para cá, professor. Até falei isso semana passada. Mas hoje, de novo, eu saindo da minha casa para cá, tem uma praça que fica quase em frente à minha casa, lá estava lotado de personal dando as suas aulas. Então, quer dizer, a gente tem que arrumar um jeito hoje, né? Porque os caras também não podem ficar parados, né? São formados para mexer com aquilo ali. Mas eu vendo que muita gente, eu acho que assim, esse vírus veio para arruinar, mas também veio para mostrar algumas coisas, né? Talvez tenha gente que nem fazia esporte hoje, tá lá na praça fazendo esporte, dando uma corrida. Você acha que também, você pensa por esse lado também ou não?
Sim, sim. A prática esportiva ela é primordial para você cuidar da sua saúde, né? Então, a pessoa que não pratica esportes hoje, ela está mais propensa a ter doenças, né? Então, assim, é importante que alguém faça alguma coisa, ou uma musculação, ou uma arte marcial, ou uma corrida, ou uma caminhada, né? Então, assim, quem passou dos 40 aí, começar a tomar uma suplementação, porque a partir dos 35 anos de idade a gente deixa de produzir vários hormônios, né? Então é necessário esse tipo de suplementação, né? Então, assim, eu até comunicar aqui para os governantes, né? Prefeito, Fica à vontade, professor. que olhem, né, para essa classe, os professores de academia, para os donos de academia, os empresários, né? Porque é comprovado cientificamente que as pessoas que praticam esportes, elas são menos propensas a ter aquela parte mais crítica do vírus, né? Não falo que não vai pegar o vírus, mas ela está mais propensa a passar com mais tranquilidade pelaquela parte inicial do vírus. Então, assim, os governadores olhar para os donos de academia e pegar, né? O quanto antes, porque o esporte acho que tendo a medida, né, que é a máscara, o álcool em gel, higienizando as coisas, eu acho que não teria problema não, teria, professor? Eu acredito que não, eu acredito que viria para ajudar, né? Então o lockdown, de toda forma, ele é muito ruim, a pessoa ficar dentro de casa, né? Você vê o número de suicídios aumentaram, pessoas com depressão aumentou. Doença psicológica, né? Então, assim, até seu pai, né? Meu pai é amigo nosso, ele é terapeuta, ele sabe muito bem o que eu estou falando aí. Então, muita gente surtando, entrando em pânico, né? Porque a mídia é o dia inteiro fazendo só um trabalho de 24 horas. construção, né? Isso. Da hora que acorda até na hora que vai dormir, a pessoa falando de vírus. Então isso está deixando muita gente surtada, muita gente louca. Então a prática esportiva é uma forma da pessoa, né, se desligar dessa TV e fazer um cuidar da esporte, saúde, né? Professor, tem me perguntando aqui como que funciona a alimentação no esporte do jiu-jitsu. Vocês têm um controle de alimentação ou não? Come e o pau tora a folha, como é que é? Isso vai de equipe para equipe, né? Hoje eu gosto até de falar do Toshio, que para mim o cara é um cara mais disciplinado que eu já conheci. Ele é um cara assim que cuida da alimentação de forma rígida, não come errado. O cara é 100% certo. E ele cobra muito dos alunos dele, né? Então, assim, a própria família Grace criou a dieta Grace, né, que tem até livro, né, explicando como que é a dieta Grace. Então, assim, aí vai de cada professor, né? Tem os professores que têm essa pegada mesmo, né? Além de não cuidar só do esporte, mas cuidar da alimentação de um todo, né? Que eu acho que deveria ser que todo mundo deveria partir para... Porque eu, quando era atleta, professor, eu vou falar pra você, eu tinha dificuldade muito grande, eu gostava de comer lasanha, carne assada, eu gostava demais. Depois que eu virei professor, que eu fui entender, né? Nossa, o negócio não é assim não. Então, quer dizer, eu acho muito importante a alimentação hoje, principalmente agora, né? O esporte, a alimentação, acho que isso tudo estando alinhado, eu acho que é menos propício a pegar a doença. Não que não vai, igual você falou, não que não vai pegar, mas eu acho que você vai estar já, né? Já bem preparado e tal. E acho também que a gente não pode deixar os professores amparados, porque quem mexe com isso, com a academia, igual meu mestre que vive disso, de taekwondo, como o cara está agora a situação, né? Como que está a família? Às vezes tem uns que estão adaptando, está dando aula particular, só para uma pessoa, mas tem outros que não dão conta de adaptar essa versão. Voltando à alimentação, eu acho muito importante a alimentação para um atleta, né? Estar bem. Respiração, funciona essa questão? Porque no taekwondo, quando você ia lutar, dá muita... A gente quando está treinando é uma coisa, quando é competição, se você não tiver respiração boa, como é que funciona? Eu vou te falar, viu? No jiu-jitsu, se você não tiver se você não praticar esse exercício de respiração, você vai sofrer bastante, porque às vezes um atleta aí que entra numa categoria absoluta, que não tem limite de peso, né? Às vezes você vê um atleta aí de 80 kg e embaixo tem um atleta de 140 kg. Então, sofrendo uma pressão ali descomunal. Então, o trabalho de respiração é muito importante. Porque
porque a respiração te traz tranquilidade, né? E faz com que você sobreviva com esse revés aí, né? Então, tanto a alimentação como a respiração também é muito importante. Tem muitos atletas que até através do Rickson Grace começaram a treinar yoga, né, que trabalha muito essa parte de respiração. Então, o jiu-jitsu, não aqui em Goiás, mas o jiu-jitsu no Rio de Janeiro é muito atrelado ao yoga. Então, porque trabalham muito essa questão de respiração, né? E voltando ao assunto da alimentação, realmente, o cara que é atleta mesmo, que compete, se ele não cuidar da alimentação, ele já sai atrás, né? E aqui, falando de atleta, né? Aqui em Goiás tem atletas assim, de nível assim, muito, muito bom mesmo. Grandes atletas aqui, grandes destaques no estado de Goiás. Então, professor, e outra coisa, em questão de competição, né? Você está falando, como é que funciona? Taekwondo é peso, faixa e idade. Como que é no jiu-jitsu? No jiu-jitsu é por faixa e peso. Então, cada faixa, eu vou dar um exemplo aqui da categoria adulto, né? Categoria adulto, faixa azul. Aí tem o faixa azul pena, galo, médio, meio pesado, né? Pesado, super pesado, pesadíssimo. Se não me engano, são 9 categorias por faixa e por faixa etária. Então, uma competição de jiu-jitsu, ela demora aí até 2 dias para você fazer, porque é muita categoria, né? E fora a categoria, depois você pode se inscrever na categoria absoluta, que não tem limite peso. Todo atleta que é medalhado na sua categoria, ele pode competir o absoluto, né? Que é a parte mais complexa, é onde o cara se mostra guerreiro mesmo ali, né? No Taekwondo, com 39 anos, não sei se não me engano, já vira categoria Master. No Jiu-Jitsu tem essa categoria Master? No Jiu-Jitsu, a categoria adulto, ela encerra com 30 anos, né? Você completou 30 anos, você já passa a ser Master 1. Aí você completou 35 anos, Master 2. Completou 40 anos, Master 3. 45, Master 4. E assim por diante. Aí tem até 60 anos. Entendi. Gente, estamos já chegando quase no finalzinho do programa. Eu vou dar agora um espaço para o professor abrir o coração, falar aí o que ele tem vontade de falar, fazer suas considerações finais, e eu vou fazer as minhas e a gente vai estar encerrando nosso programa. Professor, muito obrigado por estar aqui hoje na rádio, viu? Foi muito bom, muito gratificante. Você me explicou muita coisa que eu queria saber sobre federação, sobre o esporte e o atleta. Então, acho que foi muito produtiva a nossa entrevista hoje. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu desejo aqui sucesso nesse seu projeto aí, que vai estar abrindo assim, um leque para o esporte. O esporte, querendo ou não, é um esporte amador, né? Então, assim, a gente está aqui com a federação, pensando aí no nosso esporte, uma forma de engrandecer o nosso esporte, né? Eu peço a ajuda aí de todos os colaboradores. Quem já participou dos meus eventos saíram satisfeitos, né? Sabe que nós somos uma organização séria, que cumpre com aquilo que promete, né? E nós estamos aqui não para tomar o lugar de ninguém, nós estamos aqui para somar forças. Nós temos uma missão que é transformar o jiu-jitsu no esporte olímpico. É uma pegada totalmente diferente, mais voltada para o institucional, para a inclusão social, né? A gente não é uma federação que está pensando só em campeonato. O campeonato é apenas uma de nossas vertentes, né? Então a gente tem uma pegada muito forte com o para-jiu-jitsu, né? Igual eu estava falando antes com os atletas de síndrome de Down. Então vamos torcer para essa pandemia passar logo. Eu acredito que até no meio do ano vai estar tudo regularizado. E aí a nossa federação vai voltar com tudo, né? Vamos buscar aí recursos financeiros aí na prefeitura, com o nosso prefeito, com o governador, o recurso privado, né? E vamos fazer grandes eventos e investir no atleta, de uma forma que a gente consiga projetar ele não só aqui dentro do estado de Goiás, mas em todo o país e, por que não, no mundo, né? Eu queria até falar um pouco se tem tempinho aí. Pode ir. Eu queria falar um pouco da nossa entidade internacional, que é a STJF. Ela todo ano ela faz o nosso Mundial de Jiu-Jitsu, né? E para quem não sabe, a nossa entidade é a entidade que dá a maior premiação no mundo em termos de Jiu-Jitsu, né? Então você vê lá, o cara que vai disputar um evento lá, ele ganha anel de ouro,
É um cinturão maravilhoso, igual aquele cinturão do UFC, o atleta que é campeão, né? A premiação lá é muito grande. Eu já tenho atletas lá que ganham $15 mil de Que premiação. isso. Então, Rapaz, na assim, minha muito época que eu dinheiro. era competidor, não ganhava medalha e saía satisfeito. Então tem a premiação desse jeito, você. Tem. A nossa entidade, em termos de mundial, não tem nenhuma entidade no mundo que pague o que a nossa entidade paga. Interessante. Então, assim, o que eu quero, né? Que os atletas aqui comecem a disputar os nossos eventos e cheguem no final do ano, vai para os Estados Unidos competir na Califórnia, né? Representar o nosso estado, representar o nosso país lá no nosso mundial. Nosso mundial, o último mundial que teve a participação de 76 países. Então, é um mundial muito conhecido, né? E lá fora, você vê a organização, a forma que eles fazem o mundial, assim, é tudo perfeito. É maravilhoso. É só você estando lá participando para você saber do potencial que é a nossa entidade. Professor, e para mim entrar em contato com a sua federação, com você mesmo, presidente, para estar sabendo mais um pouquinho sobre a sua federação, até para a pessoa quiser afiliar você, como é que faz? Sim, pode entrar através do Instagram, né? O nosso Instagram é o FSJJGO, que é o Instagram da federação. Tem o meu telefone, contato pelo WhatsApp, que é o 062 99687 5447. E, assim, eu sou bastante conhecido no esporte, todo mundo me conhece, acho que todo mundo no jiu-jitsu conhece todo mundo, né? Conhece meu filho também, então, assim, é só entrar em contato com a gente aí que a gente está à disposição. A federação está 100% à disposição do atleta. Quem quiser se filiar, quem quiser se graduar, se certificar numa organização séria como a nossa, é só entrar em contato. Então tá bom, professor, muito obrigado mais uma vez, viu? Papai do Céu abençoe lá sua empresa, que dê tudo certo, abençoe sua família, que eu gosto demais de todos. E muito obrigado pelo programa de hoje, que eu achei muito especial, muito bacana. E eu vou deixar aqui também um abraço pro Ricardo Melos, fez falta aqui hoje, viu, Caboclo? Saudade de você. Um abraço, Ricardo, e um abraço a Márcia Melo também, que é minha parceira aqui da rádio. A Gabriela, que ajudou nós aqui hoje, obrigado, Gabriela. Meu pai, que tá lá escutando nós aqui, tá mandando um abraço aí, mandar um abraço pra você, viu? Esse aí, um grande abraço aí, Divino. Gente, muito obrigado e até quinta-feira que vem, de novo comigo no Esporte Interativo. Também.